Meteorologia, de Halley ao JN. Esse é mais um podcast do Geofísico Brasil. Liftoff and the clock has started. Você pode ouvir várias histórias sobre a meteorologia, mas a história de como o conhecimento meteorológico se tornou destaque no Jornal Nacional, você não vai ouvir de ninguém. Discovery's 4 computers now have primary control of critical vehicle functions. A meteorologia evoluiu bastante nos últimos anos. E como ela saiu de uma mera observação do tempo para previsões de até 10 dias, vamos tentar contar essa história aqui para você. A meteorologia passou da observação local das condições do tempo para poderosos cálculos matemáticos, capazes de capazes de prever as condições da atmosfera com vários dias de antecedência. Essa história começou com Edmond Halley. A pedido do rei Carlos II, o Edmond Halley participou de uma expedição ao Oceano Atlântico para elaborar o primeiro catálogo de estrelas do Hemisfério Sul. Ao permanecer na ilha de Santa Helena, Halley registrou 341 estrelas que seriam referência para a navegação da área. Essa área foi uma região recém-visitada pelos europeus. Porém, ao permanecer na região, Halley compilou um conjunto de informações sobre a direção e intensidade dos ventos oceânicos na forma de mapa, iniciando a representação do vento na forma de seta, utilizada até hoje nos modelos numéricos do tempo. O poder, então, de perceber padrões nos dados permitiu a Halley realizar outras descobertas, como o período da passagem de um cometa pelo sistema solar. Essa capacidade de prever fenômenos está associada à disponibilidade de uma grande quantidade de informações para qualquer pessoa fazer uso delas. Para a meteorologia, identificar as condições do tempo é fator fundamental para realizar uma boa previsão. Mas que condições do tempo são observadas e quais são as maneiras de registrá-las? Em meteorologia, as variáveis do tempo são a temperatura do ar, a pressão atmosférica, a umidade do ar, a velocidade e direção do vento. E essas observações das variáveis precisam de alguma técnica, precisam de um modo correto de proceder e que devem ser acompanhadas pelo que chamamos de normas do observador meteorológico, que foram definidas por um organismo internacional chamado Organização Meteorológica Mundial. O registro dessas observações ocorre em horários específicos, para que todos os observadores coletem informações da atmosfera ao mesmo tempo. Esse procedimento permite que um banco de dados represente o estado geral da atmosfera em todo o mundo em horários bem específicos, que chamamos de horários sinóticos. A cada 3 horas, inclusive, são feitas as observações, sempre na hora média de Greenwich. Aparentemente, os primeiros registros meteorológicos são do século XIV, na Inglaterra. Porém, a primeira rede de estações meteorológicas só foi organizada em 1653, por Fernando II da Toscana.
No século XVI, a meteorologia moderna ficou marcada pelo início do uso dos instrumentos de medição das variáveis do tempo. Isso possibilitou a instalação das primeiras estações de coleta. Mas durante os 2 séculos seguintes, como consequência do uso dos instrumentos de medição, foram elaboradas as leis físicas, que garantiriam o conhecimento de processos atmosféricos e, por consequência, as leis governantes da atmosfera. A invenção de um equipamento chamado telégrafo iniciou a era dos mapas sinóticos do tempo. Então foi possível fazer a observação no mundo inteiro e coletar essa informação com relativa velocidade. Então a coleta simultânea das condições atmosféricas permitiu descrever a situação do tempo em escala continental pela primeira vez. Esse apanhado histórico demonstra que a meteorologia é uma ciência que depende da colaboração de muitos agentes. Só nos Estados Unidos são coletadas, por exemplo, mais de 210 milhões de observações por dia. Grande parte delas, claro, é realizada por estações automáticas. Essas estações meteorológicas automáticas não precisam de supervisão de uma pessoa. O grande salto científico permite, por exemplo, você consultar se vai chover na sua festa de Réveillon. Em 1904, o físico norueguês Wilhelm Pickens defendeu que o estado futuro da atmosfera poderia ser definido a partir da resolução das equações físicas que descrevem o estado da atmosfera. Veja bem, as leis físicas nada mais são que equações matemáticas na forma de taxas de variação, sendo que todas elas variam no tempo e dependem do estado atual das condições atmosféricas para o caso meteorológico. Portanto, a temperatura, a umidade, a pressão, características do vento são valores iniciais que dão a partida no cálculo, neste cálculo matemático. Apenas para se ter uma ideia, o cientista inglês Lewis Richardson calculou manualmente a variação temporal da pressão sobre a Alemanha Central no dia 20 de maio de 1910, em 6 horas. O valor de pressão que ele encontrou foi abaixo do esperado, mas o trabalho dele foi levado em consideração e foi desenvolvido por outro cientista americano, o Charney, que iniciou a nova fase de cálculos matemáticos para o estado da atmosfera, feitos por, adivinha, computadores. Então inaugurou-se aí, em 1910, a previsão numérica do tempo. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Pesquisadores americanos, em 1950, então, realizaram a primeira previsão realizada por computador, a partir das chamadas Electronic Numerical Integrator and Computer. Basicamente é um tipo de calculadora cujo resultado era integrado no espaço de um território, como o estado do Rio de Janeiro, por exemplo. Uma vez iniciados os aperfeiçoamentos das observações que garantiriam melhores condições iniciais de entrada para os cálculos, assim como novas técnicas matemáticas incorporadas aos métodos, em 1954, os Estados Unidos iniciaram a previsão do tempo de forma contínua. Então, novas descobertas na área já permitiram os cientistas criarem rotinas similares para prever o estado do oceano, evolução das chuvas em um ano, ou a previsão de fenômenos de grande escala, como Laninha ou El Niño, a cada 3 anos no Brasil. Essas técnicas, então, foram aperfeiçoadas e levadas para outros cenários. Se fosse possível descrever o processo, resumidamente, que permite você ter sua previsão do tempo atualizada,
Começaríamos pela observação. Milhões de dados sobre a temperatura, a pressão e vento são captados a cada 6 horas, pelo menos, no mundo inteiro, em mais de 200 mil estações. Assim, os dados são armazenados, compartilhados pela Rede Meteorológica Mundial. A cada 12 horas, os grandes centros de processamento convertem essas informações em modelos atmosféricos que descrevem, de forma, claro, aproximada, o tempo no mundo ou em regiões. 2 vezes ao dia, pelo menos, são atualizadas as previsões numéricas do tempo. 0 hora e 12 horas. A partir dos modelos, os computadores simulam como o tempo vai evoluir com o passar dos dias. Por isso você deve dar menos crédito a previsões maiores do que 5 dias. Os boletins meteorológicos são emitidos por profissionais, os meteorologistas, em todo o mundo, porque alguém deve traduzir essas informações para o público. Saem, portanto, novas previsões para chuvas fortes, avanço de frentes frias, fortes ventos, ciclones no mar, tempestades na costa, geada no interior, nevoeiro nas estradas. E, finalmente, você tem o resumo desse processo, descrito na forma de previsão de chuva, no seu telejornal favorito. Se você gostou desse conteúdo, acesse as redes do Geofísico Brasil na descrição desse podcast. Até o próximo.